dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende de geração em geração. Amém. Irmãos, eu lendo esses versículos ali agora há pouco, eu queria falar um pouquinho sobre o versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez, povo seu e ovelhas do seu pasto. Irmão, nós estamos aqui nesta noite porque foi Deus que nos fez. Deus fez nós, fez o ser humano, o homem, a mulher, é para adorar Ele, é para estar na presença dEle, é para louvar o nome dEle, é para ter alegria na presença dEle, porque foi Ele que nos fez, ovelha do pasto dEle. Nós não estamos perdidos, nós não temos onde, nós não somos ovelhas sem pasto, nós somos do pasto de Jesus. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Quer dizer, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Deus. E nós estamos aqui nesta noite, é para louvar e exaltar o nome de Deus, é para dizer que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é o nosso dono, e que nós pertencemos a Ele, e que o nosso coração é dEle. E nesta noite nós queremos louvar Ele, queremos, ó Pai, queremos apresentar a nossa vida, o coração, que o nosso coração nesta noite seja o altar dEle. Oremos nesta noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai, aqui estamos mais uma vez na Tua presença, Senhor, para Te louvar, exaltar e bendizer o Teu nome, engrandecer o Teu nome, porque o Senhor é Deus na nossa vida, porque o Senhor é quem nos trouxe aqui neste lugar de oração, de reunião, onde nós sentimos a Tua presença. Senhor, nós entregamos o nosso coração ao Senhor, Senhor, que nós possamos nesta noite, Senhor, cantar louvores ao Teu nome, bendizer o Teu nome, Pai, e que o Senhor venha falar conosco, Senhor, nesta noite. Senhor, abençoa, receba o louvor do nosso coração para o coração do Senhor, manifesta a Tua presença no nosso coração nesta noite, alegra a nossa alma, Senhor, nesta noite, ó Pai. Eu apresento cada vida, a minha vida ao Senhor, nesta noite, Senhor, nos abençoa os louvores, que os louvores possam subir, Senhor, diante de Ti, como um cheiro de perfume suave às Tuas narinas, Pai. Aquele perfume que o Senhor agrada. Senhor, agrada o nosso louvor, agrada do que nós, ó Pai, queremos, ó Pai, falar hoje, ó Pai. Queremos engrandecer o Teu nome. Senhor, nos abençoe nesta noite, que nesta noite nós possamos sair daqui edificados, diferente do que nós entramos, possamos sair daqui cheios da Tua presença, da Tua paz. Senhor, aceita nesta noite o louvor e a Tua palavra, usa o pregador nesta noite, fala conosco, assim eu Te peço e Te adoro, Pai, nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém e amém, Jesus. Boa noite, graça e paz, amém. Vamos mais uma vez adorarmos ao Senhor. Você está em casa, faça uma tarde de adoração ao Senhor onde você estiver. Engrandeça, exalte, adore. Se prostre diante do Senhor onde você está. Compartilhe essa live para que mais pessoas sejam alcançadas, amém? Glória a Deus. Senhor, nessa noite todas as cadeias venham cair por terra.
Independente de tudo, nós vivemos o tempo do Senhor, as promessas do Senhor, a vida do Senhor, amém? Aleluia. Nada do que está à nossa volta pode modificar a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Deus, porque temos prazer de estar na casa do Pai, amém? Temos prazer na presença dEle. Melhor lugar para se estar é na presença, é na casa do Pai. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Oh Espírito Santo, o Senhor sonda, o Senhor conhece cada coração aqui nessa noite, cada coração que está em casa, Senhor, aí na sala, no quarto, aonde, Senhor, essa pessoa estiver, Senhor. Se o coração dela, Senhor, estiver com fome, se o coração dela, Senhor, estiver com sede na tua presença, Espírito Santo de Deus, manifesta, Senhor, sobre essa vida, manifesta, Senhor, sobre este lugar. Glória a Deus, aleluia. Oh, Deus Santo, Ele é poderoso. Diga assim, ó. Me conheces, sabes tudo o que eu preciso, antes mesmo de falar. Oh, sabe, me amas. Seu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Eu não quero ser só apenas o teu servo. Eu quero atrair seu olhar de amor, Senhor. E eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti.
o teu sangue derramado, Senhor, naquela cruz pela minha vida. Oh, Pai, por isso sou grata a Ti pela graça. Somos gratos, Senhor, pelo Teu sacrifício, pela vida. Oh, Pai, nessa noite o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui, porque Ele se faz presente aonde nós reunimos para adorar. E Ele sonda o seu coração onde você está. Ele sonda o seu coração dentro da sua casa. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus venha tirar todo o medo, toda a ansiedade, toda a culpa. Mas que você venha aí onde você está se prostrar diante da presença de Deus e venha atrair a presença dele sobre a sua vida nessa noite. Oh, aleluia. O Senhor nos conhece, Pai. Oh, recebe, Senhor, a nossa adoração. Diga para ele assim, ó. Oh, Deus, me sondas, conheces-me. Se declare para o Senhor nessa noite. Mesmo
louvando. Adore o Senhor onde você está. Seja grato ao Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Não abra mão da presença. Oh, é a presença que nos sustenta. É a presença que nos mantém de pé. É a presença que nos regenera, que nos transforma, que nos dá uma nova vida. Por isso, nessa noite, o Espírito Santo de Deus te convida. Você está na sua casa. Entra no teu quarto. Fecha a porta. Fale com Deus nesse momento onde você está. Fale com Deus. Aleluia. Fale com Deus. Os ouvidos do Senhor estão atentos para ouvir o seu clamor. Mas não abra mão da presença do Espírito Santo. Abra mão de amigos. Abra mão de dinheiro. Abra mão de todas as coisas, menos a presença do Espírito Santo de Deus. Busque Ele. Busque incessantemente a presença de Deus. Oh, aleluia. Te adoramos, Senhor. Queremos nos encontrar com o Senhor. Ser um com o Senhor. Oh, adore o Senhor, Espírito de adoração. Glorifique Ele nessa noite. Ele te faz um convite assim, ó. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Oh, Ele está aqui. Sinta a glória do Pai. Oh, Espírito, não te detenhas se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele deu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o que eu mais quero.
A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, amém. Pode assentar, você que está aí, amém. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, você que está do outro lado da live, compartilhe esse vídeo, essa live. Eu tenho certeza que Deus mais uma vez vai falar poderosamente aos nossos corações. E a mensagem hoje é sobre juízo e amor de Deus. Amém? Não de uma forma bem replicada, mas nós vamos falar sobre isso. Amém? Você que está em casa, nesse momento, talvez aí sentado no sofá gostoso, não é isso? Compartilhe, vai lá no dedinho. Às vezes o seu compartilhamento vai evangelizar, ganhar almas, amém? Criar temor nos corações dos parentes, dos amigos, a permanecer firme na presença do Senhor. Você que está com a tua Bíblia, abre lá no livro de Lucas, capítulo 8, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Você que está aí, compartilha a live, em nome de Jesus. Colocou na mesa? Amém? Lucas, capítulo 8, versículo 26. Lucas 8, 26. Amém? Lucas 8, 26 diz assim: E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava
e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardava no preso, com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para o deserto. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. É até aí. Fecha os teus olhos. Ó Deus, fale conosco nessa noite. Aplique a tua palavra, Senhor, em nossos corações nesse momento. Ó Pai, que a tua palavra, a tua verdade venha ser viva e eficaz nas nossas vidas. Através dessa palavra, crie em nós temor. Ó Deus, que nós venhamos a ter temor ao Senhor, sobre tudo e sobre todos. Glorifique o teu nome através dessa palavra e nos edifique para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Amém. Amém? Aleluia. Queridos, essa semana essa palavra falou muito comigo. Muito mesmo. E uma coisa nessa quarentena que eu tenho tido, nesse período todo aí, é temor a Deus. Eu tenho, cada dia mais, fortaleceu a minha fé. Eu tenho pensado mais no céu, daqui uns dias, né? Daqui uns tempos, eu não sei qual dia, mas eu tenho pensado muito no céu. E eu tenho pensado muito em Deus, tenho lido a Bíblia, tenho refletido. E eu vou pregar esse assunto hoje. Queridos, nesses últimos dias, as pessoas têm pensado em tudo: dinheiro, fama. O que vai acontecer depois da pandemia? Quando você vai conversar, nós vamos ver o que depois que passar esse período aí, se eu vou investir nisso, vou investir naquilo. Eu até falei, né, antes, que eu fui vender o carro, está até difícil, porque as pessoas, vou ver depois passar a pandemia. Vamos ver, as pessoas estão na expectativa do dia de amanhã, o que tem que ganhar aqui na terra, o que tem que vencer aqui na terra, o que tem que adquirir aqui na terra. E eu quero que você entenda uma coisa: quanto mais nós pensamos na terra, mais distantes de Deus nós ficamos. Quanto mais amor nós temos às coisas daqui, mais distante de Deus nós vamos vivendo. Mas quanto mais nós desapegamos das coisas terrenas, mais próximo de Deus nós vamos nos avançando, nós vamos nos achegando a Deus. Por quê, irmãos? Hoje tem se preocupado com tudo, preocupado com vida, com tudo. Não que eu sou contra você preocupar, você tem sim que estudar, você tem que vencer, mas em primeiro lugar o reino de Deus. A palavra de Deus diz que em primeiro lugar o reino dele, e as demais coisas, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu tenho percebido como pastor, como ser humano, né, eu socializo com as pessoas, eu percebo que as pessoas não comentam sobre a vinda do Senhor, sobre arrebatamento. As pessoas não estão preocupadas com o que ele vai viver depois que ele partir desse mundo. As pessoas comentam muito pouco isso. E eu lembro quando eu era jovem, eu converti com 23 anos, na porta da igreja, quando acabavam os cultos, as nossas preocupações, a minha como jovem de 23 anos, irmão, o fulano de tal ali foi batizado no Espírito Santo, rapaz, a igreja lá foi no monte orar, os meninos lá vão juntar, a semana que vem vão fazer uma campanha de no monte. Eu não vejo isso mais, não é prioridade as questões espirituais, as questões do reino, as questões espirituais estão em segundo plano, e eu fico preocupado. Por quê, irmãos? Porque uma das maiores façanhas, você que está me ouvindo do outro lado da live, uma das maiores façanhas de Satanás é colocar na mente do ser humano que ele não existe. Se ele consegue colocar na mente do ser humano que ele não existe, que inferno não existe, é um checkmate.
Por que é um checkmate dele? Por que é uma arma poderosa dele? Porque a pessoa permanece, se ele tem na mente, não existe inferno, não existe demônios, espírito maligno, não existe nada disso, ele se torna uma pessoa ignorante em relação ao conhecimento daquilo que Jesus falou para a igreja, para a humanidade. Existe inferno. Jesus ele não falou de inferno para assustar ninguém, pelo contrário, é para valorizar a graça. E quando Jesus falou expulsando demônios, é para mostrar que existe um reino que se opõe ao reino de Deus, e que já existe há muito tempo. Então, quando uma pessoa ela é enganada e ela começa a viver, é manipulada, não existe, o inferno é aqui mesmo, é o sofrimento, não, meu irmão, isso é a maior façanha de Satanás. O inferno existe, o inferno é literal, os demônios são literais, eles existem na face da terra, eles atormentam, eles são nossos inimigos. Ele age na vida de muitas pessoas, e você que está me ouvindo aqui, demônio não é uma pessoa não, são milhares de demônios, existem líderes de demônios, existe até um que é a autoridade maior, que é Lúcifer, e está na terra, atormenta os homens, e nós lemos aqui no texto um endemoniado, um homem que estava com uma legião de demônios, legiões de demônios. A palavra de Deus fala que quando ele viu Jesus de longe, ele gritou: "Oh, filho do Deus Altíssimo, no Marcos capítulo 5, se não me engano, ele ajoelha diante de Cristo. Lá o Marcos fala que ele glorifica, irmãos, ele glorifica a Jesus, "Oh, filho de Deus Altíssimo", ele se rende em adoração, um tipo de adoração, pedindo misericórdia para Jesus Cristo. Interessante isso. Ele clama: "Ó Filho de Deus Altíssimo", e a pergunta dele é que ele conhecia Jesus de longe, esse é o Filho do Deus Altíssimo, e ele fala: "O que o Senhor vem fazer aqui? Vem nos atormentar?" A preocupação daqueles demônios que estavam na vida do demoniado gadareno, a preocupação daqueles espíritos malignos é se Jesus estava ali para atormentá-lo, para fazer com que eles viessem a sofrer. O texto diz isso, meu querido. Eles ficaram preocupados: "Filho de Deus Altíssimo, você veio aqui nos atormentar." A preocupação deles é se Jesus ia fazer eles sofrer ou não. Queridos, Jesus ele é amor, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e como filho ele é Deus, ele é Senhor, mas ele, irmãos, luta contra Satanás, e Satanás sabia, e dá a entender ali que já havia sofrido aqueles demônios lá numa eternidade passada, na mão de Deus, na mão de Jesus, e já era ali, já tinha, o que dá a entender que já havia ali um medo dos demônios com Jesus, e os demônios olham para Jesus: "Jesus, nos permita que entremos naqueles porcos, tinha uma vara ali de porcos, de suínos, e ele fala: "Nos permite que entremos nele, mas não nos mande para o abismo, não nos lance no abismo, não nos lance no sofrimento." Sabe o que é abismo, irmãos? Lá no grego, o termo é tártaro, é Sheena. O termo é lugar de fogo, é Hades, é o lugar onde há sofrimento. Eu quero que você que está em casa, nem os demônios querem ir para lá. Eles rogaram a Jesus: "Não nos mande para lá, Senhor, Filho do Deus Altíssimo, não nos mande para lá." Eles ficaram, irmãos, com medo de Jesus fazer eles sofrerem mais ainda, e pediram uma chance para Jesus: "Nos permita entrar nos porcos." E Jesus ali permitiu, e eles foram. O que eles não queriam é ir para as trevas, para o abismo, para um lugar pior do que no estado onde eles se encontram agora, nesse momento. Com isso eles ganharam mais um tempo para viver fora do inferno, do abismo. Há um mito, há um conceito que Satanás ele é líder lá do inferno, Lúcifer. É mentira. Quem lidera o inferno é Deus, meu amado. Ele é dono do inferno, ele é dono do céu. Satanás não criou nada, nem lá ele deseja ir, e tem temor quando ele é anunciado que vai ser lançado lá. Ele já é condenado.
A palavra de Deus diz, se você for ler toda a palavra de Deus, Isaías, Jeremias, Apocalipse, se você for ler, você vai ver que Lúcifer, ele queria ser igual a Deus, pecado do orgulho, querer ser igual a Deus, e assim, eu não sei como, irmãos, ninguém sabe, mas ele conseguiu converter 1/3 parte dos anjos no céu, esse Lúcifer, esse maioral. O texto diz no Antigo Testamento que era querubim ungido, um dos grandes líderes dos seres espirituais diante de Deus, que tinha uma autoridade a qual Deus permitia que ele tinha naquela época, ele tivesse, e o texto diz que ele era bonito, ele é contrastado aí, como aquela estrela que brilha, reluzente, era majestoso, e ele quis ser igual a Deus, e conseguiu convencer 1/3 parte dos anjos. Sabe o que é 1/3 parte? Se tinha 1000 anjos, 333 foram na ideia, na conversa desse anjo de luz, esse querubim chamado Lúcifer, e caíram com eles. Ali o Lúcifer, não sei como que ele conseguiu ali enganar aquelas pessoas, se levantaram contra Deus. Se você ler a Bíblia, você vai entender que Deus não aceitou, não perdoou a rebelião, não aceitou aqueles que seguiram Lúcifer e foram precipitados para fora da presença de Deus, para fora do céu. O texto diz que eles foram lançados para fora do céu. Acreditamos que seja antes da criação de Adão e Eva que isso aconteceu, bem antes, e Deus não perdoou. Eu quero que você que está me ouvindo nessa live agora, Deus é amor, Deus é maravilhoso, Deus ama demais, mas Ele é ira também. Ele, quando tem de condenar, Ele age com justiça e com juízo também. O texto diz que Ele tem poder para matar e lançar no inferno. Se tem alguém que nós temos que temer na face da terra, é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem poder de matar e lançar no inferno. Muitos temem governos, muitos temem aí justiça. Lógico que nós temos que temer, seguir e cumprir a justiça humana, mas teme a Deus, porque Ele tem poder de matar e lançar no inferno. O homem tem poder de matar, mas Deus tem poder de matar e lançar no inferno. Ah, pastor, o senhor está querendo colocar medo? Eu não estou querendo colocar medo em você. É uma realidade. Nem Satanás, os demônios queriam ir para esse abismo. Irmãos, como que deve ser esse abismo? Para os demônios não quererem ir para lá e rogar a Jesus para escapar daquele lugar. É porque o negócio é feio, o negócio não é fácil. É lá nas profundezas, é um lugar de sofrimento. Querido, se nem Satanás está querendo ir para lá, apesar que já foi condenado, desde quando ele pecou, a ir para lá, um dia vai ser lançado para lá. Eu quero dizer, você tem que abrir os seus olhos para Deus. Existe algo que você tem, que Satanás não tem mais, sabe o quê? A graça, e ele não tem. Se ele puder matar qualquer um, ele mata. Eu lembro da passagem de Jó, quando Jó foi diante de Deus, e lá estava Satanás, e Deus desafia Satanás. Não é nem Satanás que desafia Deus, é Deus que desafia Satanás. Fala, está vendo meu servo Ló? Homem justo, fiel, temente a Deus. Satanás fala, mas o Senhor dá tudo para ele é rico, tem tudo de bom na face da terra. Aí Deus fala para Satanás, não, pode tocar em tudo que ele tem, só não toca, tira a vida dele, mas você tem permissão para tocar em tudo. E Satanás tirou tudo de Jó, não foi? Menos tirou a vida dele. Meu querido, o que Satanás mais quer na tua vida é acabar com você. Você sabe por que ele não acabou com você? Porque as misericórdias do Senhor é sobre a sua vida. Porque se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos há muito tempo. Deus não perdoou Lúcifer e aqueles que seguiram Lúcifer. Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça também. Lá em Hebreus, se não me engano, 10 ou 12, 31, é 10, 31, que horrenda coisa cair na mão de um Deus vivo, de um Deus irado, que é esse Deus que nós servimos. Ele é amor, mas Ele é justiça também. Ele ama, Ele dá o Filho dEle, mas aqueles que são condenados por Ele, é condenado mesmo. Aqui, se você matar alguém, você corre o risco de, depois de uma condenação, escapar da cadeia, com um bom advogado. Mas com Deus não tem isso não. Depois que é lançado no inferno, ninguém tira. Ele decreta a sentença e acabou. Nós lemos lá, quando Jesus fala a parábola do rico e do mendigo, Lázaro.
Os dois morreram um dia. E os dois foram ali para um lugar. Um ficou num lado de tranquilidade, de paz, de gozo eterno. E o outro ficou no tormento. Diz o texto que o rico falava assim, e com o pai Abraão, que é personificado ali como pai Abraão, Deus, né? E ele fala para pai Abraão, porque ele era descendente de Israel. Jesus queria dizer isso de Abraão. Hebreu, pai Abraão, pede a Lázaro para molhar a mão na água, uma gota d'água pingar na minha língua, que eu estou sofrendo muito. Aí sabe o que pai Abraão, que é Deus, falou para ele? Nem ele não pode vir cá, ele está lá no gozo, e nem ele pode vir cá e colocar água na tua boca, e nem você pode ir lá. E ele começou a falar, então manda alguém lá pregar para meus irmãos, que eu estou num lugar de sofrimento, é muito terrível aqui. Não, nem você pode descer onde estão os vivos e pregar lá, porque eles não ouviram nem o profeta, e nem você pode sair desse lugar onde você está de sofrimento, agora daí para frente. Quando você estava vivo, você tinha tudo e não valorizou a Deus, e Lázaro, o pobre, não tinha nada, mas valorizou. Por isso que hoje você está no tormento, e ele está no lugar de paz e gozo. Sabe o que essa passagem quer dizer também, irmãos? Que lá no lugar de sofrimento, não há esperança. Você acha que Deus deu esperança, meu querido? Você que está me ouvindo na live, Deus deu esperança para o rico que estava no inferno? Não teve, não. Eu falo aqui, nós temos esperança aqui enquanto estamos vivos. Você pode estar acometido de uma doença grave, um câncer, ou doença até pior, mas você tem esperança que Deus pode curar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Acorda, irmãos. Você que está aí dormindo. A esperança eles não tinham. Ele não tinha. Você pode, aqui na face da terra, ter problemas, mas você tem esperança que Deus vai fazer, que Deus vai realizar, e que você, com a tua força, pode o quê? Resolver. Mas lá no inferno não tem não, toda a esperança é tirada. Ele foi lançado ali, e o próprio Deus, personificado na pessoa de Abraão, diz assim, não pode nem para lá nem para cá, agora a sua sentença é essa, viver no sofrimento eterno. Você sabe o que é convicção, que não tem esperança, que não tem jeito, que não tem mais oportunidade, que acabou todo o nível de esperança, irmãos, é a coisa mais ruim do mundo. Se você for para o inferno, acabou. Não tem mais esperança de sair de lá. Sentimento de esperança, acabou, não tem jeito. O que Deus dá para a pessoa que está lá no inferno, além do sofrimento maior, para mim não é nem fogo, nem nada, não, irmãos. Não ter esperança de nada, e ter a confirmação que vai viver distante e longe da presença de Deus, eterna e eternamente. Que sofrimento pior do que isso, irmão? Não existe isso não. Você tem a convicção que não tem chance. Não tem chance. Jesus explicou isso na palavra, não tem chance. Agora você está aqui, e Ele está lá no bem bom. Amados, eu quero ter convicção, sabe o que? Você que está me ouvindo, meu querido, eu quero ter convicção e certeza que eu estarei no céu, ao lado do meu Deus, do meu Salvador. Certeza que vou ser, meu amado, e ter uma vida eterna de paz e gozo ao lado do meu Salvador. Essa eu terei convicção, que lá em Apocalipse diz o seguinte no capítulo 7, finalzinho, esses aí são os que vieram da labuta, que foram lavados as suas vestimentas no sangue do Cordeiro. Esse aí nenhuma sol, moléstia cairá sobre a cabeça deles, porque eles são do Cordeiro, e o Cordeiro cuida deles. E o finalzinho do capítulo diz assim, e Ele enxugará todas as lágrimas daquilo, não vai ter mais problema. Nós vamos ter convicção no céu de que não haverá mais perigo de perder a salvação, nós teremos vida em abundância eternamente na presença do Senhor. É essa convicção que eu busco para a minha vida, meu querido. É essa convicção que você tem que buscar para a tua vida. Querido, esse endemoniado gadareno tinha uns demônios que estavam com medo de Jesus. São demônios são vários, são milhões, caíram milhões do céu, perderam a salvação, não tem jeito.
Talvez se você fosse, eu vou usar eu. Se eu fosse um demônio, eu teria o mesmo pensamento de um demônio. Se eu visse um ser humano, eu ia acabar com o ser humano, porque eu ia ter ódio, porque Deus não ter me dado a oportunidade de salvação, porque Deus é ruim, não. Porque eles conheciam o céu, sabiam de cara, se cometesse aquele erro, o que iria acarretar sobre a vida deles. Já viviam plenamente naquilo que era absoluto, a presença de Deus, eles ainda caem ainda. E Deus não deu chance. Mas nós não, nós temos chance, nós temos esperança, nós temos a graça de Deus sobre nós. Se nós aqui falharmos, nós podemos pedir a Deus e Ele nos dá ainda a oportunidade de nos redimir, de nos avançar na presença dEle. Mas infelizmente nos últimos dias as pessoas não preocupam com isso. E eu repito, nem os demônios querem ir para o inferno. Eu vou falar para você, irmão, se tem uma pessoa que mais ficou decepcionado na face da terra, foi Adão e Eva. Porque eles caíram, foi os culpados do pecado original entrar na face da terra, a morte reinar. Quando você lembra de Adão e Eva, você lembra de um casal num paraíso, uma cobra e uma maçã, não é assim? Eles falam que é a maçã, se é maçã, jabuticaba, pera, não interessa, é o fruto lá da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas você lembra de cara que um casal nu, com a cobrinha do lado e a maçã mordida ali. Olha o legado que Adão e Eva deixou. Eu acredito que Adão e Eva, se tem uma pessoa no mundo para ter um sentimento de culpa, de depressão por ter permitido o pecado entrar no mundo, é Adão e Eva. Misericórdia, eu queria ser tudo, menos Adão e Eva e Jó. Jó porque sofreu demais, e Adão e Eva que carregar esse legado. Todo mundo lembra de Adão e Eva, não lembra de nada, lembra que é o que pecou, caiu. Não é assim? Mas Adão e Eva tinham uma vantagem. Mesmo assim tinha a oportunidade de ser salvo por Deus. Satanás não, Lúcifer não, já foi condenado, julgado eternamente ao inferno. Lá no final do milênio eu acredito que eles serão lançados junto com os demônios, Lúcifer, junto com o falso profeta, como está escrito lá, o anticristo, Lúcifer, todos os demônios e os seguidores que não servem a Cristo serão lançados juntamente com o inferno. Está lá em capítulo 9, no lago de fogo, que será junto com a morte, e que irão ficar lá eternamente. Meu amado, se você for lançado no inferno, não morreu, acabou não. A palavra de Deus fala que é onde o verme nunca morre, e o fogo nunca apaga. O verme nunca morre, é uma coisa eterna, sofrimento eterno. Adão e Eva teve a oportunidade, mesmo vacilando, mesmo sendo o culpado, o progenitor do pecado na face da terra, mas eles tiveram a oportunidade de se redimir. Mas quem é lançado no inferno não tem, quem é condenado por Deus não tem. Pastor, o que o senhor quer falar com isso, pastor? Eu quero falar, meu irmão, que a graça de Deus é maravilhosa, e Deus te ama demais da conta. Você é um privilegiado. Satanás, a palavra de Deus fala que nos sinais dos tempos, Deus iria permitir um anjo descer do céu, não tocar, eu acho que é da quinta trombeta, quarta ou sexta, ia descer e iria soltar do abismo, esse abismo que esses demônios de Gadareno não queriam ir, porque existem vários tipos de demônio, alguns presos, mas a maioria soltos. Se você for ler a Bíblia, você vai ver isso. Alguns estão no abismo, outros não. O texto diz em Apocalipse que vai soltar esses 4 demônios, e esses demônios vão sair furiosos e vão destruir uma terça parte dos homens da humanidade. Se tem 7 bilhões de homens aí, 1,5 bilhão de seres humanos vai ser exterminado por esse demônio. Meu amigo, você acha que o demônio brinca? Você acha que ele brinca? Ele tem inveja de você que é um cristão. Ele queria estar no teu lugar que era um cristão. Ele queria ter a oportunidade que você tem. E às vezes nós temos toda a oportunidade e jogamos fora. A mulher sírio-fenícia, ela não desperdiçou, ela chegou para Jesus: eu não posso tirar o pão dos cachorros e deitar os cachorrinhos, à mesa dos filhos, né? E deitar os cachorrinhos. Ela falou: você até da migalha, se cair no chão, está desperdiçando os judeus a graça. Eu quero essa graça, eu quero essa oportunidade. E assim ela foi abençoada. Tem muito crente nem desperdiçando migalha, não. Você que está me ouvindo, é desperdiçando o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Está nem aí para ele, não está querendo alimentar dele.
dele, não está nem aí. Meu querido, se um dia você for julgado no inferno, porque nós só temos uma oportunidade, não temos duas, depois que morremos, diz a palavra que segue o juízo, céu ou inferno, e nós escolhemos, eu escolho o céu na presença do Senhor. Tem gente indo para o inferno por bobeira, por causa de casamento, briguinha de casamento, por causa de problema financeiro, por causa de pandemia, por causa de política, por causa de discussão. Meu irmão, o céu é maravilhoso e ele nos espera na projeção de Jesus na cruz. É graça. Eu vou falar isso de novo. Eu queria passar um vídeo, mas se eu passar eu assusto os irmãos. Mas se você entrar na internet e escrever assim, demônio, é um vídeo em inglês, demônio chora, pastor vai expulsar demônio de uma menina de 14 anos e o demônio chora, é em inglês o vídeo, o demônio chora muito, que ele não quer sair daquele corpo, e as palavras daquele demônio, irmãos, mas demônio é mentiroso, pode ser mentira. Pode até ser mentira, gente. Eu sou contra ficar expondo pessoas que estão possessas de demônio, e eu sou contra também o pastor ficar conversando com a pessoa que está possessa de demônio, ficar conversando com o demônio. Eu acho que não deve fazer isso. Mas, se você for colocar e pesquisar, isso sempre aconteceu quando vai expulsar demônio. Eu já tive inúmeras experiências de possessão demoníaca, em nome de Jesus, os demônios saírem. E nós percebemos o seguinte, que eles, a fala é uma fala de raiva, de ódio, de rancor, de ódio do homem. Sabe por que ele tem ódio do homem? Porque o homem pode ir para o céu e ele não. Mas acabou, já foi decretado ele já foi, Deus já fez a justiça com ele, condenou ele no inferno. E essa menina americana, parece que é americana, o pastor começa a perguntar, quem é você? E ele fala, eu sou tal, fica nervoso, e ele falou, você já foi do céu, né? E aquele anjo vai, que é um demônio, fala assim, eu não quero falar sobre isso, e o pastor começa a falar, eu já vi isso em outros vídeos, e já vi pessoalmente também, e eles começam a ficar nervosos, quando você fala, você foi do céu, agora você é um anjo caído, ele fica tão nervoso, irmãos irados, se você um dia for expulsar o demônio, fala isso, você era um anjo, ou você é caído, eles ficam nervosos, e muitos deles falam assim, começam a chorar, eu não tenho mais tempo para falar para ele, você pediu perdão a Deus, e ele com certeza vai ficar irado, mais nervoso. Sabe por que ele fica nervoso? Porque, irmãos, ele chora, porque ele já esteve lá no céu, ele já esteve na presença de Deus, e hoje ele não tem oportunidade de voltar para lá mais, e ele vive o maior sofrimento de cada demônio, é a certeza que não vai mais ver a luz de Deus. Não vai mais, fica irado. Por isso que lá em Apocalipse, quando soltar aqueles demônios, o que ele puder fazer para levar o tanto de gente para o inferno, ele vai fazer, para matar, para destruir, mas nós estamos em Cristo Jesus, somos mais que vencedores na presença do Senhor. Mas se você for olhar um demônio, ele não vai querer lembrar do céu, porque ele com certeza vai ficar mais furioso ainda. Você sabe por quê? Porque ele perdeu essa bênção. E nesse vídeo, se você entrar na internet lá, coloca lá, você vai ver. Eu acredito naquele vídeo, não acredito em todos os vídeos, que é uma patifaria, mas naquele vídeo a gente vê a autenticidade, a seriedade do vídeo. Nem mostra a pessoa, é uma voz que vai falando em inglês, vem a interpretação. Meu querido, se Satanás ele pudesse ter o perdão de Deus, ele seria o primeiro a pular na frente, porque ele conhece o céu, ele sabe o que é céu de Deus. Nós não, nós somos tentados por ele, a misericórdia de Deus é sobre nós, a maneira de Deus nos enxergar é diferente, porque nós não vimos toda a glória de Deus na sua essência, mas os demônios, Lúcifer viu. Enquanto mais conscientes somos do céu, mais juízo sobre nós. Você que está me ouvindo essa palavra agora, mais juízo sobre você, mas também mais coração aberto para o entendimento das verdades bíblicas, que eu quero que você entenda o seguinte: Deus te chamou para o céu, para a vida eterna. Convicção que vai viver eternamente. Loucura. Hoje os seres humanos e muitos crentes não estão nem aí. Meu querido, Jesus pregou sobre cura, Jesus falou sobre amor, mas Jesus falou várias vezes sobre o inferno também. E eu sou seguidor de Jesus, eu tenho que pregar sobre amor, eu tenho que pregar sobre fidelidade, eu tenho que pregar sobre
mensagem pastoral sobre casamento, sobre relacionamento, sobre comunicação, tenho, mas eu tenho que pregar sobre o inferno também, porque eu não posso negligenciar o que Jesus pregou. Eu não posso. Como diz um pastor conhecido meu, eu prefiro apanhar, eu prefiro bater em você que está me ouvindo, que apanhar de Deus. Eu vou pregar o que Deus manda. Essas mensagens não trazem ninguém para a igreja. E também, meu irmão, a minha preocupação não é trazer você para a igreja, mas te lançar no céu para a glória de Jesus. A minha mensagem tem que ir para julgar você no céu. E se não servir para isso, pelo menos para juízo. Repito, acho que eu preguei isso um dia. Você chegar diante de Jesus e falar assim, eu não sabia do inferno. Sabia sim, porque o pastor Pedro, aquele carequinha na igreja Batismo do Céu, pregou um dia, você ouviu na live. É indesculpável, vai servir ou para te salvar, ou para te justificar para a condenação eterna. Misericórdia, eu não quero isso para ninguém, nem os demônios queriam ir para o abismo, ninguém quer ir para esse lugar. Se os demônios temem lá, e muitos crentes não estão nem aí com a graça, não estão nem aí com a salvação, estão muito preocupados com o que está aqui na terra. Meu irmão, se você soubesse o que é o inferno, você valorizaria mais a graça de Deus, e todo dia acordaria e falava, obrigado Jesus, ter morrido na cruz, me tirado do sofrimento eterno, obrigado Jesus. Você, meu irmão, na hora que parasse de trabalhar um pouquinho, você ia, Jesus amado, poderoso, o Senhor é bom demais, porque o Senhor me deu salvação e vida eterna. Você iria, meu irmão, preencher qualquer espaço de tempo, sabe de quê? Falando, glorificando, exaltando e agradecendo, fazendo culto de ação de graças ao Deus Todo-Poderoso, aquele que te tirou das trevas, meu amado, e te transportou para a luz. É verdade, irmãos. Nós somos ingratos, é pela graça mesmo, porque não tem jeito, é pela graça, ninguém merece mesmo. Eu fico olhando Deus assim, ó Deus, qual é o teu amor mesmo? Mas esse amor, um dia o juízo chega e determina ele. No dia que o juiz chega, vai determinar esse amor agora vai tomar uma amplitude, viu? Deus é amor, mas Ele é justiça também. Tem uma música assim, Deus Ele é amor, mas Ele há de julgar a humanidade um dia, junto com seus demônios. Deus é amor, meu irmão, mas Ele vai colocar convicção no teu coração e esperança, sabe para quê? Para você falar, agora estou no céu, acabou, todos os meus sofrimentos, todas as minhas lágrimas serão enxugados pelo Cordeiro de Deus, acabou. Mas também pode estar lá no inferno como o rico, que não tinha mais convicção de nada, e toda a esperança havia perdido, e a convicção que ele tinha é que nunca mais ele teria certeza e convicção de sair dali. Terrível. E isso eu não quero para você que está me ouvindo agora nesse momento. Para você que está ouvindo essa palavra, Deus tem algo maravilhoso. Eu vou falar aqui, semana passada eu vi uma frase do reverendo Hernandes Lopes Dias, Hernandes Dias Lopes, eu confundo, né? Esse trocadilho. E ele falou assim, quem nunca lembrou do céu, quando chegares no inferno, vai lembrar dele. Misericórdia. Essa frase me marcou. Quem nunca lembrou do céu aqui em vida, quando chegar no inferno, vai lembrar. Não importa se é crente, se já foi de igreja. Não importa. Às vezes já ouviu falar no céu, até pelo desenho do Pato Donald, tio Patinho, do Pica-Pau, fala sobre o céu, inferno, você vê um demônio lá indo para o céu, sempre tem um episódio que fala de céu, brincadeira de forma, né, assim, de entretenimento, mas não tem como, existe um céu que nos espera. Eu quero contar uma experiência que eu tive. Eu vou contar, eu sei que, eu não sei se os filhos dele vai ouvir um dia essa mensagem. Eu não vou falar que Deus lançou ele no inferno, não. Mas a minha mãe tinha um primo chamado Oswaldo. Silvinha está aí? Está ali. Ele era amigo da minha mãe, primo da minha mãe. E o Oswaldo era o parente que ia na nossa casa quase todos os meses, né, Silvinho? Todos os meses. A minha irmã está aqui, irmãos, você que está na live. Todos os meses ele ia lá, às vezes 2, 3 vezes, conversava com a minha mãe, porque o único parente que ele tinha
que a minha mãe era muito sábia em lidar com ele tinha problemas no casamento, mas ele era um homem naquela época, tinha mais de 50 anos, não era, Silvinho? Eu era menino, jovem. E o Oswaldo viveu sem conhecer Jesus. Quando o Oswaldo aceitou Jesus, foi para a igreja, já estava beirando 60, né, Silvinho? Ou não? Eu tinha 23 anos, eu havia me convertido ao Evangelho. E o Oswaldo sofreu muito. Não tem problema os meus primos de terceira instância sabendo, que é verdade, não estou mentindo. Tem mais de 20 anos, 3 anos que eu não a vejo, né? É verdade que esse testemunho sirva de temor, se eles estão fora da presença do Senhor, buscar o Senhor. E o Oswaldo ia lá, minha mãe ficou alegre que ele estava frequentando a igreja, indo na igreja, um homem bom, irmãos, um homem bom, um homem doce. Um homem bom. Precisava de alguns ajustezinhos para melhorar mais, mas um homem bom, trabalhador, aposentou. Mas um dia ele entrou dentro de um Fusca e foi para um sítio com os amigos. E na volta o sítio caiu num córregozinho e capotou e ficou de roda para o ar, por alto, perdão. E o Oswaldo morreu, afogado num riacho de 25 a 30 centímetros. Riachozinho. Porque ele era um pouco gordinho, mais do que eu, e no Fusca ter virado, morreu ele, me parece que uma outra pessoa dentro, mas eu acho que mais 2 escaparam. Mas ele e um outro veio a falecer afogado, nem de trauma, nem nada, afogado. Aí a gente ficou triste, que é negócio, fomos lá no velório, e eu trabalhava na época num posto de gasolina. E lá em Patinga tem um homem que chama Quaresma, e ele era 2 legista que abria o camarada para fazer autópsia. E eu abasteci o carro daquele homem sempre. Quantas vezes abasteci o carro daquele homem? Presta atenção, irmãos. Você que está me ouvindo. Aí eu falei, e aí, Quaresma, tudo bem? Aí ele falou assim, ô Pedrinho, eu fiquei sabendo que o seu Oswaldo é seu parente. Eu falei, é parente, primo da minha mãe, muito chegado, eu considero ele como tio. Ele falou, você gostava de tomar uma cachaçinha, né? Irmãos, aquele negócio me deu uma tristeza. Que? Cachaçinha. Eu abri ele, tinha cachaça lá dentro dele. Aquele dia acabou comigo. Uma idazinha lá no sítio, com os amigos. Cuidado com esses amigos que você está vivendo. Eu não vou falar que o meu primo de terceira instância foi para o inferno. Não vou falar isso, porque eu não sei. No dia lá não vou saber. Mas um cara que estava dentro da igreja, entra dentro de um carro de amigos para pescar num sítio. E depois eu fiquei sabendo, eu não tive nem coragem de falar isso para minha mãe. Minha mãe tinha ele quase como filho. Eu falei, misericórdia. Bem provável ter perdido a salvação. Não brinca com a graça. Não brinca com as amizades. Hoje está difícil, ninguém quer ir para o monte, mas para o TikTok, para o Facebook, para tudo quanto é coisa tem. Os espaços de Deus estão sendo preenchidos por tudo. Eu luto contra isso também. Mas procura pelo menos ir no TikTok 1 hora, mas procura estudar também no seu Facebook ou em algo, no YouTube, a palavra de Deus que lá também tem. No mesmo aparelho que tem TikTok, no mesmo aparelho que tem Face, no mesmo aparelho que tem Instagram, lá também tem palavras maravilhosas que pode te edificar e te fazer melhor e te levar ao conhecimento mais de Deus. A salvação ela é preciosa. Se bobearmos, perderemos ela. Se vacilarmos, perderemos aquilo que é o mais precioso de Deus para as nossas vidas. Eu repito, Deus não fez o inferno para você, fez para Satanás. Mas aqueles que não se encontrarem diante de Deus serão lançados lá. E lá é um lugar onde não há mais esperança. Adão foi privilegiado, nós estamos ainda no privilégio, mas virá o julgamento um dia, não tem como escapar. Seja espiritual,
Para de ficar só ouvindo mensagem de eu vou conseguir, eu vou receber. Assista também, estude as mensagens que falam sobre juízo e condenação. Porque depois de sentenciado não tem jeito mais. Eu não estou querendo fazer medo em você não, mas escreve lá na internet, demônios que choram na frente do pastor, porque não foram tirados do céu. Quando lembram do céu, choram. Eles choram na boca de pessoas possessas. Eu não tenho mais chance, eu era bonito. Você vai ver, é lógico que nem todos a gente tem que acreditar, mas irmãos, é lógico que se o cara vivia no céu, aquela pessoa com Deus, com toda a paz, com toda a glória junto com Deus, meu amado, daí a pouco perdeu aquilo e nunca mais terá essa chance. Até eu, meus irmãos, vou chorar muito. Até eu choraria. Agora fico perdendo por causa de família, parente, amigo, vizinho, emprego, pandemia, política, ideologia política, problema de... irmão, pelo amor de Deus, irmão, você que está me ouvindo aqui, Jesus é maior do que isso, a graça é maior do que isso, tudo isso é lixo. Tudo isso discutindo por causa de coisa, perdendo salvação. Tem gente que perde salvação por causa, meu irmão, de um carro na frente dele. Tem gente que perde a salvação por causa de comida. Tem gente que perde a salvação. A minha esposa me largou, então eu não vou servir Deus. Para com isso. Irmãos, você que está me ouvindo aqui, se você deixou de servir a Deus porque o teu marido te largou, a tua esposa te largou, você me desculpa. Você não conheceu a graça. A graça está acima de filho, está acima de pai, está acima de mãe. A graça está acima de marido, está acima de casamento, está acima de bem, está acima de qualquer coisa. Um dia Paulo estava desesperado, meio assim querendo morrer, não querendo suicidar, mas querendo, eu queria morrer, eu não quero viver mais não, bateram na minha cara. Jesus encontrou o cara e falou assim: Paulo, para com isso, meu filho, a minha graça te basta. Ele levantou, a graça de Deus basta mesmo, e foi fazer a obra do Senhor. Quando nós reconhecemos, entendemos a graça, aquilo que eu falei, se nós entendemos a graça, nós vamos a todo tempo, obrigado Jesus, glória a Deus, obrigado pela salvação. Nós íamos ficar até meio assim, alienado, mas a graça de Deus é tão maravilhosa, ela deveria nos alienar de tal forma mesmo. Nos alienar, era para alienar mesmo. Ontem eu vi um vídeo lá no meu quarto, na televisão. Eu lembro na época de seminário, lá na FATET, eu tinha que fazer uma dissertação de todo o livro de Ezequiel. E quando eu comecei a ler o livro de Ezequiel, no capítulo 1, eu fui lendo, irmãos, eu fui crescendo, arrepiando o corpo. Ezequiel lá no rio Quebar, o céu se abriu, e ele viu ali no rio Quebar, e ali mastigando, eu acredito que até um pedacinho de papel, de graminha, e ele viu o rio abrindo, e lê lá a riqueza de detalhe do céu. E eu comecei a ler aquilo, eu fiquei encantado com aquele negócio, falei, gente, que maravilha. E ontem eu vi o cara citando os versos de novo de Ezequiel. Irmãos, Deus é grande demais. Deus é maravilhoso demais. Ezequiel começa a falar, e eu vi, o céu se abriu, e eu vi os seres, e eu vi o céu se abrindo, existiam seres e carruagens, a carruagem era grande, era enorme. Irmãos, quando eu lembro desse versículo, eu estou arrepiando aqui, estou todo arrepiado, nem arrepiado, arrupiado. E ele começa a ver as cores, os berilhos, as rodas do carro, onde Deus andava num carro, a roda era grande, e o texto dizia assim, e os anjos estavam do lado, um ser vivente, que ele não soube nem explicar, irmãos, ele não soube explicar que ser é aquele. Aparece com a cara de leão, o outro parece com cara de bezerra, tudo parece, porque não dá para entender a linguagem dele. Ele começa a dizer assim, e o que estava na frente era cara de ser humano, de homem, mas eu não conseguia ver o rosto dele. E ele fala, e os anjos, e as asas dos anjos tocavam o ser do lado, ao outro do lado, e Deus, e eu vi um trono, e esse trono estava acima de uma carruagem, e esse ser, ele ia para os 4 cantos daquele lugar, e virava para os 4, ia para os 4 cantos, mas não se virava para lugar nenhum. Irmãos, lê lá Ezequiel, você que está me ouvindo, a grandeza de Deus. Eu falei assim, que negócio é esse? O carro de Deus vira para os 4, vai para os 4 cantos, mas não vira para os 4 cantos, que história é essa?
irmãos, Deus é tão maravilhoso, tão poderoso, tão grandioso, tão majestoso, que Ele não vira para lugar nenhum, nem para a direita, nem para a esquerda, não. É os lugares que viram e se colocam na frente dEle. Se Ele quer ir lá para o Rio de Janeiro, é o Rio de Janeiro que vai para a frente dEle. Se Ele quer ir para o São Paulo, é São Paulo que tem que vir na frente dEle. Deus não vira para ninguém, não submete a ninguém. Ele é glorioso e maravilhoso. E quando Ezequiel acaba de falar todas aquelas palavras, ele fala assim: eu temi e tremi e caí com meu rosto em terra. Não é que veio um sobrenatural sobre ele, não, irmãos. Não é que veio um raio, e olha que ele viu o raio saindo debaixo da roda daquele trono, algo tremendo como relâmpago. Ele viu a maravilha de Deus. Não é que veio um poder sobrenatural, de uma força, nada disso, irmãos. A visão que ele teve gerou nele um temor de Deus de tal forma que ele não se conteve em ficar em pé e caiu prostrado em terra à beira do rio Quebar. Ele viu. Aí Deus começou a falar com ele: fala para o povo de Israel que é isso. O povo, eu não aguento esse povo. Irmãos, palavra dura, eu não aguento. Ele ficou ouvindo aquilo. Ele custou voltar ao normal. Lê o texto lá, ele custou voltar ao normal. Que linguagem rica, maravilhosa. E por mais que ele tentasse mostrar em palavra para a nação de Israel como que era o trono de Deus, passa longe, meu irmão. Deus é grande, Deus é maravilhoso. Por isso que Satanás treme. Por isso que o demônio entrou lá nos portos para ganhar mais um tempo, para até o final dos tempos ser lançado no inferno. Meu irmão, valorize esse Deus. Para com esse negócio de Deus pequenininho. Deus é um deusinho. Não, ele é majestoso. Isaías fala que as suas vestes, o seu sectel, sabe lá, ele enche o trono e a terra é os estrados dos seus pés. Para de achar que Deus é pequeno. Ele é grande, meu irmão. No estalar de dedos, meu irmão, ele resolve. No estalar de Deus ele resolve tudo. Ele julga tudo. Tudo está patente ao olhar dele. E você que está aqui, talvez você está na tua casa: pastor, minha fé está enfraquecido. Irmãos, para quem conhece a graça, a fé não enfraquece, não. Ele pode ficar decepcionado com o ser humano. Fé em Deus, não. Vem o que vier, está firme. Eu estou meio desanimado. Irmãos, para quem conhece essa mensagem e entende ela, não tem espaço na mente para desanimar, não. Para quem sabe o que é graça e o amor de Deus e o inferno, não passa pela mente: vou desviar, vou voltar aqui. Você está doido? Se nem demônio brinca com isso, ele não quer, se ele puder escapar um período, ele vai escapar. Eu posso ser, meus irmãos, nem bonito, pode ser feio, mas boba eu não sou não. A palavra que Deus me deu está guardada no meu coração. E repito o que Paulo falou: vou combater o bom combate. Paulo falou: combati na sua velhice, combati o bom combate, encerrei a carreira, mas a fé não perdeu não, guardou no coração. Você que quer aceitar Jesus, que está do outro lado da live, coloca a mão no teu coração, quero orar por você. Talvez você está brigando com todo mundo, irmão. Isso é falta de conhecimento de Deus. Na hora que você vê a glória de Deus, eu queria que Deus te mostrasse, como mostrou para Ezequiel ali no rio Quebar. Você vai parar de ficar preocupado com os problemas. Sua vida vai ficar focada nos céus. Fecha os teus olhos, coloca a mão no coração. Coloque aí com um sinal diante do Espírito Santo que está querendo a presença dele, aceitando ele como único e suficiente Salvador. Ó Deus amado, poderoso, Criador dos céus e da terra, eu apresento essas pessoas que ouviram essa palavra, e que essa palavra possa ficar cravada nos corações. Senhor, fala, Senhor, com o teu povo. Fala com esse que está sentado no sofá, que vai ouvir amanhã essa mensagem, depois da manhã, dentro de um carro, ou numa fila de espera de algum lugar, de algum departamento, ó Deus, público, ou de um outro local. Senhor, usa essa palavra e salve essa vida que está me ouvindo agora. Escreve o nome dela no livro da vida, e que o nome do Senhor
possa ser, Senhor, glorificado. Senhor, livra ela de todas as tentações, todas as fúrias de Satanás contra a vida dela. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe ela, dando ela força para vencer as tentações e para entender que o céu foi feito para aqueles que creem em Cristo. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre essas vidas, agora, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a você que participou dessa live. Talvez você pegou o finalzinho da mensagem, compartilhe. É uma mensagem forte, mas é necessária. Jesus pregava assim também. Amém? Quero orar por você, finalizando em nome de Jesus. Se você, aonde você estiver, puder ficar de pé, fique de pé agora. Quero orar pela tua casa. Talvez você possa estar pensando, pastor Pedro, nesses últimos dias eu tenho vivido o inferno. Tem nada. Tem nada. Ninguém sabe o que é o inferno, não. Quem sabe o que é o inferno é os demônios. Tem gente que tem experiência, né? Diz que é arrebatado de sentido e vai lá para o inferno. Eu acredito que Deus possa até permitir algumas pessoas terem essa experiência. Pode. Né? Mas por mais que Deus te mostra algo bem longe do que é a realidade. A coisa é feia. Mas o céu é maravilhoso. Amém? Quero colocar a tua casa. Não está vivendo inferno, não. Você está debaixo da graça. Quem está debaixo da graça tem que alegrar no Senhor. E não perder ela. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que aquele que permanecer fiel até o fim receberá a coroa de vida eterna, de glória. Amém? Senhor, muito obrigado por essa noite maravilhosa. Senhor, que na próxima semana possamos ouvir mais a Tua palavra, como o Senhor falou conosco nessa noite. Ó Deus, nos abençoe. Ó Deus, derrama sobre nós, Senhor, a Tua paz para essa semana. Nos dê uma semana abençoada. Cobre o nosso lar com Teu sangue. Cobre o nosso lar, Senhor, com a Tua graça, com a Tua presença. Livra a nossa família dos constrangimentos e, Senhor, das artimanhas de Satanás. Ó Pai, e nos dê também uma noite de paz, uma noite de descanso, do sono do justo. Ó Deus, cobre o nosso lar com Teu sangue, em nome de Jesus. Ó Deus, e que a doce paz do Senhor venha reinar sobre as nossas vidas. Amada igreja, que o amor de Deus, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo e o doce e suave consolo do Espírito Santo reine em nossas vidas, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus nos permitir. Amém?